Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos. E desde já deixa aí o seu like, se inscreva e participe. Há algumas semanas atrás inauguramos este quadro Histórias Inexplicáveis e hoje nós daremos continuidade com mais um episódio de PCBK, Sonhos e Lembranças de uma Vida Passada em Machu Picchu. E é logo depois da vinheta. Desde muito cedo, Maria, filha única, foi uma garota especial e amada por todos. Muito inteligente, criativa e sempre ativa nos encontros e reuniões familiares, Maria sempre gostou de dançar, cantar e participar dos jogos e brincadeiras com seus primos. Ela sempre teve resposta para tudo, uma garota muito incomum para o seu tempo, pois apesar de muito feminina, ela praticava karatê e esportes radicais. Ao fazer 15 anos de idade, seus pais quiseram lhes dar uma grande festa e chamar toda a cidade, porém Maria não queria que fosse um evento tão grande assim. Então ela pediu ao pai que a festa ocorresse durante um fim de semana no sítio da família mesmo, pois ela queria convidar apenas os amigos mais próximos e os parentes, né? A data do aniversário de Maria caiu durante a semana numa quarta-feira. Os pais compraram um bolinho e cantaram parabéns para ela e disseram: "Bem, assopre a velhinha e faça um pedido. Como vai ter mais um bolo enorme na festa sábado, você poderá reiterar o seu pedido." Maria, contudo, pergunta à sua mãe: "Mas se o meu pedido se realizar antes da festa, poderei fazer outro pedido?" E sua mãe responde: "Claro, se for realizado assim tão rápido, eu acho que você pode fazer outro pedido, Maria." Maria achou isso muito bom, afinal era sua mãe falando, né? Então não vamos duvidar. Porém, antes de assoprar a velhinha, ela pensou bem qual pedido poderia se realizar durante aqueles poucos dias. E a resposta era nenhum, pois tudo demandaria muito tempo. Bem, o que ela queria mesmo era viajar durante as férias com os amigos para Machu Picchu. Entretanto, seu pai não queria deixá-la ir sem a família, mesmo que no grupo turístico tivesse pessoas muito responsáveis para acompanhá-la. Era praticamente impossível fazê-lo mudar de ideia, ainda mais que sua mãe também concordava com ele. Sem ligar muito para as variáveis que tornavam seu desejo quase impossível, ela achou melhor fazer esse pedido e repeti-lo no sábado, que era dia da festa, aumentando mais as chances dele ser realizado. Assim, ela soprou a velhinha. Naquela noite, ao adormecer, Maria sonhou que estava exatamente no alto de uma montanha, bem no centro de dois obeliscos talhados em pedras polidas e brilhantes e que formavam uma entrada a uma espécie de portal. E dali ela podia ver o cume de várias outras montanhas ao redor. Maria, vislumbrando a paisagem, olha para o alto e vê a imponência daquelas colunas e, ao se voltar para olhar o que haveria atrás dela, se depara com o início de uma escadaria de pedra, ladeando toda a escarpa, perdendo-se entre as brumas e que provavelmente levaria à base daquela montanha. Voltando o seu olhar para a frente, Maria vê que o caminho é uma rua estreita, ladeada de ambos os lados por uma faixa de espinheiros floridos e emaranhados que impediam o acesso, obrigando-a a escolher entre ir em frente ou descer. Então Maria resolve seguir em frente e logo depois dos espinheiros surgem em cada lado da rua pequenas casas feitas de pedras. Continuando a caminhar, não demorou muito e Maria chega a uma praça rodeada por uma ruazinha que dá acesso a várias outras ruas estreitas que terminam no terreno de espinheiros. Maria percebe que chegou a uma praça central com jardins gramados e floridos por uma espécie de vegetação com árvores frutíferas e nativas. No centro da praça havia uma fonte com uma pequena queda d'água e vários caminhos chegavam até lá.
Maria contorna a fonte e atravessa toda a praça até ficar em frente a uma rua, mas, diferente das outras, ela não terminava na cerca de espinhos, e sim numa espécie de templo em forma de pirâmide. Maria segue em frente e, ao se aproximar, percebe que incrustadas nas rochas da pirâmide havia escadas e era possível subir por elas e pelas 4 laterais. O templo ficava no interior da pirâmide. Maria subiu a escadaria até chegar ao templo, que, apesar de ter uma porta de pedra, estava aberto. Porém, como seu interior estava muito escuro, Maria escolheu continuar subindo pela lateral até chegar ao topo da pirâmide. Enquanto caminhava nessa mesma direção, Maria achou tudo muito estranho, pois até aquele momento ela não avistara ninguém. O lugar estava muito silencioso, as chaminés das casinhas não emitiam nenhum sinal de fumaça. Era uma cidade que parecia ser habitada, mas onde estaria todo mundo? Assim que Maria chega ao ápice da pirâmide, havia um platô que permitia que ela visse tudo lá do alto. Ela então percebe que não estava mais vestida como antes, no início do sonho, com jeans, camiseta, tênis, e nem estava mais com sua mochila. Seus sapatos naquele momento eram rústicos em couro cru, tingidos superficialmente de vermelho na parte exterior. Suas meias de lãs coloridas protegiam suas pernas do frio intenso, que agora ela já estava percebendo. Suas vestes coloridas eram uma espécie de vestido comprido até os tornozelos, e por cima dele havia uma capa pesada de lã grossa, também toda colorida, quadriculada em tons de amarelo, vermelho, verde e azul. Em sua cabeça, um chapéu também colorido, enquanto seus cabelos... O que é isso? Pensou Maria. Seus cabelos, até então curtos, se via agora como uma longa trança negra, trançada com fitas azul e amarela e terminando com um lindo laço jogada por cima do seu ombro esquerdo. Maria fica abismada e lá do alto ela avista a mais exuberante paisagem da cordilheira e das montanhas verdejantes. E as que estavam mais próximas, ela conseguiu ter uma visão paralisante de tão bela. Ao olhar para baixo, ela vê lá do alto que a disposição das casas da pequena cidade formava um círculo perfeito. A praça era o centro e o círculo era dividido igualmente por 12 ruas e 12 terrenos para plantio. Alguns estavam sendo cultivados, enquanto outros estavam limpos, deixando a terra descansar. A rua por onde ela entrou ficava diametralmente em frente à que terminou nas escadas, e de lá de cima ela entendeu que os espinhos emaranhados ficavam em volta de toda a cidade, formando uma rede de proteção não somente contra os predadores, mas principalmente para evitar quedas fatais no precipício que ali havia. Maria vislumbrou novamente toda a paisagem, vendo detalhes entre as montanhas, como caminhos pequenos e também pequenas passagens, e até a entrada de uma gruta numa das montanhas. Que lugar lindo, que sensação maravilhosa, pensou Maria em êxtase. E finalmente, quando olhou para baixo novamente, ela viu que havia gente na cidade usando roupas coloridas como a sua. Um burburinho vinha lá de baixo e pessoas transitavam pela fonte pegando água, enchendo cântaros que ficavam presos numa espécie de lhama. Esse sonho é tão maravilhoso, como faço para não esquecer cada detalhe do que vivi aqui? Pensou Maria. E nesse instante, lá de baixo, alguém acenou para ela e a chamou para descer. Maria, assustada, pensou: eu? Quem está me chamando? Então alguém, numa língua nativa, disse a ela para descer dali, pois a cerimônia teria início. Maria ficou pasma, ela entendia aquele idioma antigo perdido no templo. Assim, ela desceu, entrou no templo e assistiu a um ritual nativo cheio de invocações ao deus Viracótia. Depois do encerramento, ela percebeu que fazia parte de uma família com seu pai, mãe e 2 irmãozinhos que retornaram para uma das pequenas casas. Estranho, né? Seu pai acendeu a lareira, que era também uma espécie de fogão, e lá a mãe preparou uma comida feita à base de cereais e leite de alpaca ou de lhama.
Enquanto isso, Maria começou a brincar com seus irmãos, fazendo sombras na parede em forma de bichinhos, utilizando suas mãos posicionadas na frente da chama do fogão. Todos riram muito. Após comerem, todos participaram da organização de tudo e depois Maria e a família foram dormir. Ela adormeceu logo, achando que acordaria na sua outra casa. No entanto, no dia seguinte, ela foi acordada por essa sua mãe, quando o sol começava a nascer e foram todos para uma das áreas de cultivo. Bem, ela ainda continuava ali, assim o negócio era aprender tudo o que pudesse. Além de hortaliças, eles colheram milho, mandioca e outras raízes com grande valor nutritivo. Chegando em casa, seu pai saiu com uma lhama para buscar água e encher um pequeno reservatório que abastecia a casa. E ela, juntamente com a mãe e os irmãos, prepararam os alimentos para o desjejum. Maria sentia uma paz tão grande e sentia que tudo estava em seu lugar. Ela sabia que estava sonhando e acreditava que na hora que ela estava acostumada a acordar para ir para o colégio, sua mãe lá da outra vida iria chamá-la e ela acordaria normalmente. A sua única preocupação seria lembrar de tudo e transcrever rapidamente para não perder nenhum detalhe ao acordar. Assim transcorreram 3 noites e durante esse tempo, no sonho, Maria aprendeu muita coisa. Ela viu como aquele povo vivia pacificamente, como eram todos amigos e se ajudavam mutuamente. Aprendeu a fazer vários pratos e a tecer a lã. Compreendeu a importância de se buscar e manter o equilíbrio ecológico e de se viver em harmonia com o meio ambiente. Aquilo era Machu Picchu? Poderia ser sim uma Machu Picchu muito anterior à Machu Picchu dos Incas, como ficou conhecida, mas isso era o que menos importava diante de tudo que ela havia aprendido. Bem, uma coisa era certa, Maria estava agora muito interessada em estudar culturas antigas, fazer a faculdade de arqueologia talvez? Bem, finalmente, depois daquele longo sonho no qual ela havia vivenciado experiências incríveis, Maria sentiu que aquela terceira noite seria também a última naquele lugar. E enquanto finalmente acordasse na sua casa na manhã seguinte, seria ainda quinta-feira. Maria queria anotar tudo para não esquecer nada, mas como não teria esse tempo, pois primeiramente teria que ir para a aula, ela então teve a ideia de gravar tudo o que fosse se lembrando durante todo o dia. E realmente foi o que aconteceu, mas não exatamente da mesma forma que ela pensou. Maria foi acordada pela sua mãe dessa vida atual na manhã seguinte, sim, como era de se esperar. Maria acordou com as imagens muito vívidas em sua mente e manteve os olhos fechados para não perder aquela sensação e também para se despedir daquela experiência tão linda. Ela se sentia um tanto quanto melancólica e com saudades da outra vida passada. Ao ouvir sua mãe chamá-la e abrir as cortinas do quarto, Maria disse ainda de olhos fechados: "Ora, mamãe, assim tão cedo abrindo as janelas?" E a mãe responde em tom sério: "Cedo? Imagina, já são 9 horas e temos que nos arrumar para a festa. Às 10 horas chega o cabeleireiro, depois o maquiador, tá lembrada?" Maria sorri dizendo para a mãe: "Não precisa querer me enganar não, eu sempre me levanto de primeira para ir para o colégio." E ao dizer isso, Maria se lembra do sonho que ainda está muito nítido em sua cabeça e estica o braço para pegar o celular, mas não o alcança. Ao se levantar para procurar o celular para gravar tudo antes que esquecesse o sonho, Maria leva um susto e cai sentada na cama. Maria vê que está no seu quarto, sim, mas no seu quarto no sítio e não na sua casa na cidade. Ela vê a data e a hora no celular, que é sábado, 9 horas e 5 minutos da manhã, o dia da sua festa de aniversário. Contudo, ela não se lembra de nada do que fez nos últimos dias em sua escola, com sua família e amigos atuais. Mas ela se lembra e em detalhes tudo o que viveu e aconteceu no sonho nos últimos dias lá em Machu Picchu. Intrigada, Maria pergunta à sua mãe: "Mamãe,
eu estive doente esses dias, perdi a consciência. Tá louca, menina? Tá vendendo saúde, graças a Deus. Que conversa doida é essa, Maria? Eu, hein? Responde a mãe com um ar de incredulidade. E Maria continua. Mãe, eu não fui para a escola na quinta e na sexta? Eu faltei? Por que essa pergunta? Questiona a mãe. Você sabe que foi sim, não vá me dizer que se esqueceu. Você nunca faltou à toa, não era agora que você iria começar a faltar, né não? Não, claro que não, responde Maria apressadamente. A menos que tenha cabulado esses 2 dias. Maria, fala a mãe apreensiva. Não, imagina, mãe, fica tranquila, responde Maria apressadamente novamente. Você sabe que foi a aula, né, Maria? Então por que essa pergunta? Questiona a mãe meio confusa. Nada não, responde Maria, que continua a perguntar. E como tenho me comportado aqui em casa? Tenho feito os deveres de casa? Tenho falado ao celular com minhas amigas? Indignada com a conversa, a mãe retruca. Para com isso, menina, que brincadeira mais doida é essa? É claro que você tem feito suas coisas normalmente. E por que não faria? Maria, na tentativa de descobrir mais alguma coisa sobre aqueles 2 dias, pergunta se a mãe lhe dera o dinheiro para pagar uma rifa que havia assinado, mas a reação da mãe a deixa sem ideia de como deverá agir de agora em diante para saber algo mais. A mãe diz, Maria, vai me dizer que perdeu dinheiro ou gastou com outra coisa e está com toda essa conversa fiada? Não, mamãe, claro que não. Agora eu já me lembrei. Você me deu dinheiro sim. Nada a ver, foi só um lapso. Não se preocupe. Disfarça muito bem, Maria. A mãe toca em sua testa e diz, não está com febre? O que você comeu ontem à noite escondido, menina? Muito chocolate, não é? Chocolate com recheio licoroso? Você bebeu, Maria? Não, mãe, só refrigerante, imagina, diz Maria. E a mãe continua. Seja lá o que for que você comeu, deve ter feito algum mal. Você não está dizendo coisa com coisa, menina. Maria até quis contar para a mãe sobre o que havia acontecido, mas não haveria tempo hábil antes da festa para explicar que não se tratava de uma alucinação. Assim, Maria resolveu deixar de lado a sua investigação, pelo menos por hora. Concentrou-se então em gravar tudo o que se lembrou e durante a festa ela tentou descobrir o que as amigas haviam achado dela nos últimos dias, mas não obteve nenhuma resposta satisfatória. A única coisa que Maria teve certeza foi que, assim como ela foi parar numa outra vida passada, assumindo a vida de alguém, essa mesma pessoa tomou o seu lugar e viveu uma vida futura. O nome dela era Maia, o nome pelo qual era chamada pelos pais e irmãos da outra vida. Maria acredita que elas fazem aniversário no mesmo dia, mas com séculos de diferença. Porém, se ela pediu para ir para Machu Picchu, para onde a Maia pediu para ir? De volta para o futuro? Então é isso, pessoal. Se gostou, dê o seu like, se inscreva, participe, divulgue o nosso canal. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração.